Vamos de entrevista importante agora neste jornal, hein? E articulação política, mudanças nos ministérios de Lula para melhorar a aprovação dos assuntos dentro do Congresso. Nós estamos ao vivo com o novo ministro do Turismo, o deputado federal Celso Sabino. Ele que agora ocupa a cadeira antes de Daniela Carneiro, que perdeu o apoio do União Brasil desde que decidiu pedir o desligamento da sigla. Ministro, obrigada pela gentileza de aceitar nosso convite. Obrigado pela oportunidade, Elisa. Bom dia a todos os telespectadores aqui da CNN. Já estou com a Basília Rodrigues em tela, também Gustavo Uribe, estamos cheios de perguntas. Eu já vou acrescentar aqui um primeiro questionamento ao senhor, que chega agora ao governo com a missão de aproximar o partido, o União Brasil, da base aliada do governo. É isso, ministro? Elisa, a articulação política que envolve o governo e o Congresso, ela é saudável e acontece na maioria das democracias ao redor do mundo. Se você pegar o exemplo de outros países onde reina a democracia, você vê que há uma forte participação do Congresso Nacional, nas decisões importantes. Isso permeia também pela discussão de políticas públicas. Se você pegar o exemplo da Inglaterra, da Alemanha e de outros países onde há a composição para a formação do governo, para a eleição do primeiro-ministro, para a discussão de políticas públicas, há uma forte participação dos partidos com assento no Congresso nessas decisões de políticas públicas e passa também pelas discussões das pastas. O nosso partido, União Brasil, é um partido que já tem acompanhado o governo em votações importantes na Câmara dos Deputados. Reflexo disso pode ser observado nas votações do arcabouço fiscal, da medida provisória da reestruturação dos ministérios, agora, mais recentemente, na reforma tributária, nas alterações promovidas no CARF. O União Brasil tem votado já hoje, e foi assim durante o primeiro semestre inteiro, nas matérias que entende serem favoráveis e positivas ao Brasil, já tem acompanhado o governo. Em números nominais de votos, o União Brasil é o partido que mais entregou votos ao governo, ficando atrás apenas do PT. Basília Rodrigues. Ministro, muito se fala da função que o senhor vai ter no governo como esse interlocutor da articulação política em bancadas como União Brasil e tantas outras que se identificam mais com o centro-direita. Mas eu quero saber para dentro o que muda no Ministério do Turismo agora com a gestão de Celso Sabino e não mais de Daniela Carneiro. A ministra esteve à frente da pasta nesses últimos 6, 7 meses, era uma das ministras da cota feminina da esplanada dos ministérios, algo que é super simbólico. Agora vem o senhor como integrante do União Brasil, um partido relevante no Congresso, um deputado também muito próximo do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O que muda para o turismo no Brasil? Excelente pergunta, Basília. É claro que a construção política mais favorável à aprovação de pautas importantes, a articulação política, é um tema que tem tomado muito os noticiários nos últimos dias. Mas nós não podemos deixar de dar atenção ao potencial gigante que o Brasil tem para a exploração da indústria do turismo. Nós temos, eu costumo dizer, mais do que um pré-sal reservado no turismo, em termos de geração de riqueza e renda para o nosso país. Nós precisamos e vamos fazer isso. Conversei muito com o presidente Lula, ele está muito animado em relação a essa pasta do turismo, possui grandes perspectivas. Nós já começamos, desde o dia de ontem, desde segunda-feira, na verdade, a reestruturar um plano nacional de desenvolvimento do turismo. Pretendemos apresentar esse plano até o fim de setembro ao presidente, para após a sua aprovação pelo presidente da República, começarmos a divulgar esse plano em todo o Brasil. O que é esse novo plano de desenvolvimento nacional do turismo? É um plano com metas, com objetivos, com programas, com ações, chegando até as tarefas que precisarão ser realizadas por todos os atores, inclusive pelo governo, para que nós possamos ter um potencial maior de aproveitamento do turismo no Brasil. Para você ter uma ideia, visitam o Brasil em média por ano cerca de 6 milhões de turistas. Apenas na Torre Eiffel, em Paris, é um aparelho turístico que é visitado por mais de 7 milhões de turistas por ano. Então, ou seja, imagine que só um monumento em Paris recebe mais turistas do que todo o Brasil. Considerando o potencial que todos nós conhecemos do nosso país
da nossa costa atlântica, dos nossos sítios arqueológicos, dos nossos patrimônios históricos e culturais, existentes em quase todo o território nacional, das cachoeiras de norte a sul do Brasil, a nossa floresta amazônica. Hoje, uma das palavras mais mencionadas no mundo é justamente a Amazônia. Tudo aquilo que a gente tem a oferecer para o turista do mundo inteiro, sem dúvida nenhuma, é um motivo de... Todos os outros países gostariam de ter o que o Brasil tem, somando ainda o nosso clima muito ameno, propício para receber turistas, especialmente quando é o inverno na Europa ou o inverno nos Estados Unidos. Enfim, nós temos um potencial gigante, temos exemplos que nos motivam. Se você pegar o exemplo recente de Portugal, que em uma década, em 10 anos, Portugal aumentou de 7 milhões para 21 milhões de turistas por ano, triplicando o número de visitas. Então, eu vejo com uma excelente perspectiva a possibilidade de crescimento da contribuição do turismo para a economia nacional. E esse plano nós estamos elaborando, as metas são relacionadas exatamente a isso, ao aumento de número de visitas no Brasil por ano, ao aumento nominal da contribuição da indústria do turismo com a geração de riqueza, com o PIB do Brasil, também o aumento percentual da contribuição do turismo em relação ao PIB, número de empregos gerados e as políticas que serão necessárias para que nós possamos chegar nesse objetivo. Gustavo Uribe, por favor. Ministro, ficou muita curiosidade aqui em Brasília a respeito do futuro da Embratur. Marcelo Freixo será mantido à frente da estrutura e o senhor é favorável àquela proposta que acabou sendo vetada de destinar 5% do Sistema S para a Embratur? Bom dia, Uribe. É uma satisfação poder estar aqui com a sua participação também. Uribe, essa prerrogativa da indicação da Embratur, a nomeação ou a exoneração do presidente da Embratur, é uma prerrogativa que eu não pretendo ter a ousadia de retirar do presidente da República. É uma empresa muito importante para o desenvolvimento do turismo, para vender, entre aspas, o nosso país fora e também dentro do território nacional. Possui uma contribuição muito grande, histórica, inclusive com o desenvolvimento do turismo no Brasil. E é uma prerrogativa do presidente da República. Cabe a ele decidir quem deve assumir a presidência da Embratur. Em relação à contribuição do Sistema S, eu acredito que é plenamente possível que esses recursos destinados ao Sistema S possam também ajudar a indústria do turismo, que no fim da linha vai também contribuir com todo o Sistema S no território nacional. Ministro, não tem como a gente não trazer aqui essa questão, porque foi uma promessa de campanha do presidente Lula a questão de termos mais mulheres integrando o governo. E acabou que o senhor ali fez parte de um assunto que dizia respeito a uma mulher, Daniela Carneiro, que aí saiu do governo, e a gente tem visto uma movimentação muito grande em cima de ministérios justamente de mulheres. E a gente sempre debate aqui, é só uma coincidência ou os ministérios com mulheres acabam tendo uma vulnerabilidade maior? O senhor pretende formar uma equipe que tenha mais o gênero feminino para conseguir até combater essas mensagens de que a ideia tem sido tirar um pouco as mulheres de cena? Elisa, o presidente Lula, assim como eu, temos uma preocupação muito grande na equiparação, na igualdade de gênero, na política, em todas as esferas da administração pública e também privada. O meu histórico de votação na Câmara dos Deputados comprova isso, as minhas manifestações em relação à distribuição do fundo eleitoral para as mulheres, o número de vagas para disputar, para mulheres nas chapas que vão disputar os legislativos. Eu sou presidente do meu partido lá no estado do Pará e onde nós cumprimos a risca até com um valor ainda maior destinado ao fundo eleitoral para atender as candidaturas femininas. As nossas candidatas todas foram votadas, tiveram tempo de televisão também acima do que a legislação definia, que na época era 30%. Então, a gente tem enraizado na nossa essência política essa defesa da igualdade, da participação maior da mulher na política e também na administração pública. Nós já estamos prevendo na pasta do turismo a distribuição das vagas disponíveis ali da equipe técnica do turismo para que nós possamos buscar essa equiparação 50% de homens e 50% de mulheres. Brasília, por favor.
Ministro, a gente já agradeceu aqui bastante sua presença, até mais porque é a sua primeira entrevista à CNN Brasil na condição de ministro do Turismo. Mas antes disso, já era um articulador hábil ali junto à União Brasil, dentro do Congresso Nacional, como o senhor destacou mesmo na aprovação destas propostas que resultaram como um saldo positivo para o governo no primeiro semestre. E agora, eu queria que o senhor, na condição de ministro, agora o senhor está dentro do governo mesmo, descrevesse qual é este momento para o governo Lula. Está abrindo os braços, né? Deixando aí entrar partidos que estiveram na base eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro, republicanos, progressistas, está se abrindo ao centrão? É uma questão de sobrevivência? Basília, o governo do presidente Lula tem experimentado importantes vitórias no Congresso Nacional, num trabalho em conjunto do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do ministro das Relações Institucionais, ministro Alexandre Padilha, ministro Rui Costa, do líder do governo, deputado Zé Guimarães, das lideranças partidárias na Câmara dos Deputados. E isso tem sido já reflexo de resultados positivos, os indicadores todos têm apresentado melhoras, a economia tem respondido. Nós votamos ali o arcabouço fiscal, que significou um importante avanço num aviso de austeridade para toda a sociedade, para todo o mercado em relação ao governo. Votamos mais recentemente uma reforma tributária que ao longo de muitas décadas a sociedade aguardava e era discutida na Câmara dos Deputados. Votamos aqui alterações no CARF, votamos a reformulação dos ministérios. Então, eu acredito que a equipe de articulação do governo, comandada ali pela Secretaria de Relações Institucionais, pelo ministro Alexandre Padilha, tem feito, sim, um grande trabalho. Esse primeiro semestre foi inúmeros resultados positivos para o governo. Essa articulação que envolve a participação de partidos políticos, sobretudo no momento que a gente vive no Brasil, onde está em vigor uma cláusula de barreira que cresce a cada eleição, indo até 2030. Então, nós caminhamos no Brasil, já estamos no meio do percurso, para que no país nós tenhamos cada vez menos partidos políticos e esses partidos que restarem serem maiores e mais fortes. Então, diante desse novo cenário, dessa nova conjuntura política, é natural, assim como em todos os outros países democráticos do mundo, que haja uma interlocução do governo com o parlamento. Citei há pouco o exemplo da Inglaterra, onde nós já vimos costuras e alianças partidárias dentro do parlamento inglês para a eleição do premier, por exemplo, onde lá o sistema é o parlamentarismo, que partidos que inclusive estiveram de lados opostos durante a campanha eleitoral se aliançarem no processo de formação do parlamento a fim de formar a maioria e eleger o premier. Nessa construção, é natural que haja também a repartição de ideais, de ideias e de políticas públicas, naquilo que pensam iguais, naquilo que pensam parecidos. Dado partido pode ficar responsável pelas políticas públicas de saúde, outro partido pelas políticas públicas de segurança, por exemplo. Isso acontece em todo o mundo e aqui no Brasil também. E isso é saudável para a democracia. Essa estruturação política do governo a cargo do ministro Padilha, agora com uma participação também muito forte do presidente da República, é saudável ao país e a ponderação tem sido o tom desse debate. Você falou aí a palavra centrão, né? Até pouco tempo atrás, a sociedade, a própria imprensa se referia ao centrão como sendo uma expressão muitas vezes até negativa. Porque você é do centrão, aquele outro é do centrão. Uhum. Hoje as pessoas já começam a perceber que ser ponderado, o centro hoje é entendido como uma ponderação. Haja vista que em muitos casos os extremos dificultam o diálogo, né? Você viver uma política onde há uma extrema direita e uma extrema esquerda, e muitas vezes esses dois polos se recusam ao diálogo, cabe exatamente ao centro promover essa ponderação, e isso é saudável para o país. E a sociedade já tem percebido isso, a própria imprensa já tem se referido a esse conjunto de parlamentares de uma forma bem mais positiva. Ibi.
O senhor apresenta um cenário bastante preocupante do turismo no Brasil e a gente não aproveita nem um terço das potencialidades. Mas isso se deve muito, ministro, à imagem de insegurança que o Brasil passa ao exterior. Como modificar essa imagem de insegurança? E mais, o senhor conversou já com o ministro Márcio França, de Portos e Aeroportos, a respeito do Voa Brasil? Acha que é possível viabilizar em curto prazo esse programa? Excelente pergunta, Uribe. O turismo, exatamente, ele necessariamente precisa ser visto como uma ação política transversal, né? Você falar de turismo, você precisa necessariamente falar também sobre saúde. Você falar de turismo, você precisa também falar sobre educação. Você pensar em turismo, você precisa pensar junto também em segurança pública, em infraestrutura. E é esse o entendimento do presidente Lula e de nós que estamos na frente do Ministério do Turismo. Nós já iniciamos diálogos na segunda-feira mesmo, estive com a ministra Margarete da Cultura. A cultura ela é umbilicalmente ligada ao turismo. Também a transversalidade do turismo, ela envolve o Ministério da Integração, o Ministério da Cidade, o Ministério dos Portos e Aeroportos, o Ministério da Segurança Pública, dos povos originários, do meio ambiente. E nós vamos exatamente, para vencer um dos nossos obstáculos, um dos nossos desafios no Ministério do Turismo, buscar essa transversalidade nas políticas públicas de saúde, buscando exatamente esse diálogo. Tive ontem uma reunião com o ministro Rui Costa, com a ministra Esther e com a presença exatamente do ministro Márcio França, que tem lançado um grande projeto para viabilizar a possibilidade de pessoas de baixa renda, que não tiveram nos últimos meses a possibilidade de viajar dentro do Brasil, que possam adquirir passagens a um preço bastante reduzido. Nós já começamos a dialogar também desde segunda-feira à noite com o representante da Associação Brasileira dos Hotéis, a BIH, e também com as operadoras ontem de turismo. Hoje já devo ter mais outra reunião presencial com o presidente da BIH e também com os representantes da Associação Brasileira dos Operadores de Turismo. O nosso objetivo é lançarmos uma política junto com esse programa do ministro França, do Portos e Aeroportos, para que nós possamos, junto com o programa do Voe Mais, lançarmos também o Viagem Mais, que pode significar também a aquisição de hospedagens e hotéis e pousadas a um custo reduzido. Mas isso é um spoiler, Uribe, que a gente deve estar apresentando aí nos próximos dias. Mas seria focado para servidores públicos, pensionistas, também como o Voa Brasil? Não, o Voa Brasil, a ideia é aproveitar o mesmo cadastro das pessoas que forem ser beneficiadas pelo Voa Brasil. Então, o Voa Brasil vai cadastrar aquelas pessoas que não viajaram nos últimos meses, que têm uma situação de renda dada a uma característica. Nós vamos aproveitar o mesmo cadastro para que aquela pessoa que vai aproveitar essa passagem tenha também condições de aproveitar hospedagens a um preço reduzido. Mas isso é um spoiler, Uribe. Logo, logo a gente vai soltar esse programa para todo o Brasil. E a gente quer outros por aqui, né, Elisa? Ministro, como é que vocês vão conseguir conciliar a área do turismo com a do meio ambiente? É uma questão desafiadora para o senhor, até mesmo porque o turismo muitas vezes quer utilizar espaços que são de proteção ambiental, quer, por exemplo, a ampliação, a criação de resorts. Então, tudo isso acaba esbarrando na pauta ambientalista no Congresso Nacional, inclusive. Qual a avaliação do senhor? Essas duas áreas já estão conversando? Destaco aqui, claro, o fato da próxima Conferência do Clima acontecer aqui no Brasil, no Pará. Então, o Brasil apresentou a candidatura do Pará para ser esse estado a sediar a próxima COP, que é o seu estado também. Como é que o senhor vai conseguir organizar turismo e meio ambiente, sendo que até o seu reduto eleitoral vai sediar um evento ambientalista? Excelente, Basília. A indústria do turismo é uma indústria limpa, que não possui uma única chaminé. Nós vamos sediar, o Brasil tem a honra de sediar em 2025 o maior evento sobre mudanças climáticas e preservação do meio ambiente do planeta, a COP30, que vai acontecer em Belém no ano de 2025. Nós pretendemos e vamos fazer com que o Brasil inteiro possa respirar o clima da COP30 e também experimentar o legado desse importante evento no nosso país. Nós pretendemos e vamos fazer com que o turista que venha, por exemplo, da Ásia, se aguarda cerca de 80 mil pessoas em Belém em 2025.
2025 nesse evento. O turista que venha, por exemplo, da Ásia, já vai estar aqui no Brasil, possa estar em Belém e daqui tenha a oportunidade também de conhecer Salvador, de conhecer o Rio de Janeiro, de conhecer Manaus, Fortaleza, Rio Grande do Sul, enfim. Isso vai estar também no Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo. Um outro assunto muito importante que vai constar no programa, dentre outras pautas, é a questão do ecoturismo sustentável. O ecoturismo sustentável, ele é plenamente possível, como falei há pouco, a palavra mais mencionada hoje no mundo é Amazônia. Então, o mundo todo fala a Amazônia, o mundo todo pensa na natureza e na floresta viva que nós temos aqui no Brasil. Então, é plenamente possível você explorar o turismo dentro da Amazônia de forma sustentável, com habitações, leitos de hotéis ou de pousadas que respeitem o meio ambiente, que tenham um tratamento adequado dos rejeitos sólidos, dos rejeitos líquidos, que aproveitem energias renováveis, que os meios de transporte que conduzem até o local e que promovam ali a movimentação dos turistas utilizem também energia renovável. E não há uma outra forma de preservação do meio ambiente melhor do que com a indústria do turismo. É uma indústria limpa, que não tem uma chaminé, claro, com medidas e ações que sejam sustentáveis e protejam o nosso meio ambiente. Ministro, tem tantas perguntas aqui, o HD mental do jornalista fica assim, o tempo inteiro aqui, a 1000 por hora para saber o que pergunta. Queria saber do senhor sobre turismo no Brasil, preço de viagem, porque ir para Fernando de Noronha muitas vezes é mais caro do que você ir para a Europa, né? Queria também falar sobre o turismo sexual e essa pecha que a gente tem, né, das pessoas de fora acharem que o Brasil é só essa questão de samba, caipirinha, mulher e tudo mais, mas eu vou ouvir esse mosquitinho que está aqui na beira do meu ouvido. O senhor falou sobre a questão do Centrão e essa visão de que a sociedade teria, negativa em relação ao Centrão. O senhor tem ou teve muita proximidade com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O senhor tem muita proximidade de Arthur Lira. De que maneira mudar a visão das pessoas e fazê-las compreender que o Centrão está atrás de convergência de ideias e não apenas da manutenção do poder? Eu estava tão feliz aqui que nós estávamos enveredando tão bem nesse assunto do turismo, ministro, que é uma pauta desculpe tão existir, importante. mas esse bichinho estava aqui na minha orelha, até saiu da tela qualquer coisa, tá bom? O senhor fica à vontade. Não. Olha só, turismo ali. Eu acho muito importante também essa questão da articulação política. Daqui a pouco a gente vai voltar mais uma vez a falar sobre o turismo, que temos aí mais do que um pré-sal para buscar no turismo geração de riqueza para o nosso país. Mas vamos lá. Eu acho que eu tenho a convicção de que a ponderação ela é o caminho adequado para as soluções políticas, especialmente em momentos de grande polarização, de grandes crises ideológicas, né, de radicalismo político. E a ponderação hoje, ela é concentrada nesse centro político, né, que muitos chamam de centrão. E até pouco tempo atrás, até pelos noticiários, as manchetes dos próprios jornalistas, atribuíam a esse centrão uma imagem pejorativa, né? Aquele deputado pertence ao Centrão, aquele senador, como se fosse realmente uma coisa negativa. Mas hoje, até os próprios jornalistas e a sociedade já começa a entender que hoje ser ponderado já é ser ousado, porque até pouco tempo atrás nós vivemos uma disputa ali pelos likes nas redes sociais, pelos comentários, pelas curtidas ali no movimento de redes, e isso se beneficiava mais disso quem escolheu um polo, ou a direita ou a esquerda. E aquelas pessoas que buscavam ali justamente unir porque aqui tem coisas positivas e aqui também tem coisas positivas. Nós temos políticas sociais, políticas públicas, que sempre foi a pauta desses políticos que hoje pertencem ao centro político, né? Eu, no mandato anterior, eu fazia parte, e como faço parte hoje ainda, desse grupo que busca fazer essa ponderação, que busca ser esse pêndulo da balança, né? No primeiro turno da eleição presidencial, eu apoiei e votei na candidata do meu partido, a senadora Soraya Tronic. No segundo turno da eleição presidencial, não participei da eleição e nem sequer votei. Durante o segundo turno, eu estava aqui em Brasília, na casa do presidente Arthur, onde lá nós acompanhamos todo o resultado da apuração, toda a votação durante o dia e no final o resultado da apuração. E no fim do dia ele foi à frente e deu uma entrevista coletiva, tinham repórteres inclusive aqui da CNN lá,
e ele reconheceu o resultado da eleição, a legitimidade do voto popular e a vitória do presidente Lula. Nessa ocasião, estava até ao lado dele na entrevista. Então, eu acredito que o caminho adequado para nós solucionarmos esses problemas que envolvem, às vezes, a falta de diálogo, o debate, é o caminho da ponderação. E o centro político hoje tem feito de forma muito importante, de forma muito valiosa para o Brasil, esse caminho. Que tenhamos, então, esse momento de convergência. E nos encontraremos, então, em algum resort, hein, ministro? Com a Basília, com o Uribe. Esperamos que esses preços fiquem melhores, para que a gente possa pagar em 10 vezes sem juros, tudo isso aí. Conversamos com o ministro do Turismo, Celso Sabino. Ministro, obrigada mais uma vez pela gentileza, principalmente por ter ido pessoalmente até a CNN. Obrigado, Elisa, Basílio, Uribe e a todos os telespectadores aqui da CNN. Um bom dia a todos.